A partir de agora, Lugar de Fala com Paola Fernandes. A visão feminina sobre o nosso dia a dia. Muito boa noite para você que está sintonizado nas ondas da 91.9. Tá no ar o nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira. E você pode nos acompanhar hoje pelas ondas da 91.9 até às 9 horas com uma conversa especial, trazendo a nossa convidada de hoje. Nós vamos sempre dar voz às mulheres, falar o que elas têm feito de incrível no dia a dia. E a gente vai conversar hoje com ela, que é psicopedagoga, professora, diretora na Secretaria de Assistência Social, coordenadora do ACT Pelotas Política Pública. Ela é Aliceia Siciliano e tá com a gente no nosso Lugar de Fala. E você também pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp da 10 e também pelas nossas redes sociais. Marca lá que está nos ouvindo no Instagram. Boa noite, Aliceia. É um prazer te receber aqui nas ondas da 91.9. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Paola. Desde já agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Lugar de Fala. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os amigos que estão nos escutando. Com certeza teremos um ótimo bate-papo. Tá certo, Alice. E a gente sempre começa com as nossas convidadas de quarta-feira no Lugar de Fala, conversando sobre a vida profissional. Tu é professora e conta pra quem está nos ouvindo o porquê da escolha. Tu já tinha ideia desde pequena de ensinar ou isso foi acontecendo ao longo dos anos e quando tu te formou no ensino médio, tu decidiu fazer magistério, pedagogia? Como foi esse processo? Eu sempre gostei, né? Eu digo, quando eu era criança, brincava de colégio, escrevia no portão da garagem da casa dos meus pais, dava aula pros amigos, pros colegas, pras bonecas. Mas a minha grande inspiração de ser professora foi a minha mãe, que não chegou a terminar na época o curso normal, e a minha irmã, que se formou professora primeiro e que também é pedagoga, que me inspiraram, né, e me estimularam a ir para a carreira do magistério. Meu pai também fez parte dessa escolha, me dando bastante força para ir, mas realmente a minha grande inspiração foi a minha mãe. Tá certo. E depois de dar aula e fazer, né, pedagogia, enfim, tu te tornou psicopedagoga para ajudar crianças e adolescentes no processo de aprendizagem. Por que essa escolha de, além de ensinar, ajudar na absorção de conteúdo, trabalhar com eles nesse sentido também, entendendo melhor a forma da aprendizagem? O professor, Paulo, ele tem que estar sempre em processo de aprendizagem, né? Sempre aprendendo, estudando, indo atrás de novos objetivos. E no momento que eu entrei pela primeira vez em sala de aula e segui dando aula, bastante, já estou há mais de 15 anos de carreira, eu fui vendo a necessidade de alguns alunos, a necessidade de ter um atendimento especializado, a necessidade de eu saber mais para poder ensinar melhor, né, as dificuldades de aprendizagem que esses alunos tinham. Ao lidar com esses alunos, eu senti a necessidade de saber mais. E aí eu escolhi, né, uma pós-graduação em psicopedagogia, que é onde a gente trabalha com essas dificuldades de aprendizagem, para poder dar uma aula melhor e atingir a todos os meus alunos, os que tinham e os que não tinham dificuldades. Tá certo. E além de trabalhar em sala de aula, com psicopedagogia, tu atualmente é diretora na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Pelotas e foi uma troca diária, né? Na área de atuação com que tu trabalhas. Por que dessa escolha e qual a atuação dentro da assistência social? É bem complicado, né? Às vezes as pessoas perguntam, tu é professora? Sou, mas tu tá dando aula? Tô, mas só à noite, de dia eu tô na assistência. Já passei pela Secretaria de Segurança Pública também. Eu sempre digo que professor é tudo isso, né? O professor que gosta realmente do que faz, ele faz de tudo e a gente muda muito. A gente tem que estar sempre aberto às mudanças.
E o convite para ir para a Secretaria de Assistência Social foi muito especial, eu gostei muito, fiquei muito feliz, porque é onde eu lido bastante com o público, com pessoas, né? É onde a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. E isso, para mim, é o mais gratificante. E tem a ver, sim, com a minha carreira também de professora, de pedagoga, porque dentro da pedagogia a gente também, né, trabalha no sentido de ajudar outras pessoas, né? De ajudar as pessoas a aprender, só que na assistência é de outra forma que a gente acaba ajudando. Dentro da Secretaria de Assistência, sou responsável pela estrutura funcional de toda a secretaria, dando suporte para todos os setores, né, para todos os lugares em questão de estrutura funcional. Mas também sou envolvida com alguns projetos, que são alguns projetos do Pacto Pelotas pela Paz, também o NIAS, que faz parte da secretaria, os projetos das mulheres, no qual tu também é envolvida, né, eu acabo participando junto contigo e com outros colegas. Então a Secretaria de Assistência Social é muito abrangente, a gente acaba se envolvendo em várias coisas. E o mais gratificante é ver as pessoas felizes, é tu poder ajudar o ser humano, é tu poder ajudar o próximo. E principalmente quando a gente vem de um período como esse, que foi de pandemia, com certeza, que foi de muitas perdas, além de vidas, de emprego, que toda a população foi afetada por isso. A Secretaria de Assistência Social é um suporte, no qual a população enxerga ali um alento, um acolhimento. É um norte, né? Realmente ela é a assistência, né? Para todas as pessoas que realmente precisam. E com certeza a Secretaria de Assistência Social está de parabéns, né? Foi uma das secretarias que mais atuou durante a pandemia também, né? Dando todo o suporte necessário, orientando, ajudando, fazendo o seu papel, né? Dentro da assistência social do município de Pelotas. Então, todos que trabalham lá na SAS estão de parabéns por essa atuação na pandemia e agora pós-pandemia também, né? E antes de tu atuares na Secretaria de Assistência Social, tu também foi diretora na Secretaria de Segurança Pública do município, no qual, né, tu falou dos projetos das mulheres, tu ajudou na implementação da Patrulha Maria da Penha da Guarda. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência de atuar na defesa das mulheres, ajudando a construir, né, esse projeto que é tão grande, que é uma patrulha dentro da Guarda Municipal. Essa pergunta é maravilhosa, Paola, porque é uma das coisas que eu mais me orgulho hoje em dia, que eu já fiz na minha carreira. Sempre digo, ninguém faz nada sozinho, né? Eu não fiz sozinha, tinha uma grande equipe por trás. E atuar na Secretaria de Segurança em primeiro momento deu um medo, né? Professora na Secretaria de Segurança. E aí eu tenho que puxar um pouquinho do Pacto pela Paz, onde a nossa prefeita diz, né? Que o pacto é intersetorial. E ela não só diz, realmente é, né? Porque segurança e educação andam juntas. Então eu era diretora de prevenção na Secretaria de Segurança Pública. E através das pautas, né? Das mulheres, a gente viu a necessidade, né? Junto com o Centro de Referência da Mulher, no qual tu és diretora, junto com a Secretaria de Assistência, né, junto com o próprio governo, a gente viu a necessidade de ter uma Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. E foi um orgulho, assim, fazer parte dessa criação, né? Eu preparei, juntamente com o Guarda Ossanes, toda a função da formação desses guardas. Foi uma formação magnífica, onde, né, tu mesma teve a oportunidade de participar e onde, com certeza, eles já estão atuando e tenho certeza, assim, que foi uma sementinha que eu pude deixar na secretaria, sabe? Fazer parte da criação da Patrulha Maria da Penha. Tenho muito orgulho de dizer isso, porque sei que há uma necessidade, né? E a gente trabalha em conjunto também com a Brigada Militar, que já tem uma patrulha magnífica, né? Há anos funcionando. São nossos parceiros, têm nos ajudado bastante. Como em conjunto, trabalho em rede com toda a secretaria, com o Centro de Referência da Mulher, com a SAS. Então, isso é muito importante, né? Que é o trabalho em rede. E com certeza essa patrulha ainda tem muita história para contar e eu espero e vejo isso, que histórias boas, né? Histórias que têm se resolvido e com certeza tem salvado, sim, a vida de muitas mulheres, que esse é o grande objetivo, é proteger, é prevenir e é salvar a vida dessas mulheres vítimas de violência. Com certeza. E falando na patrulha, não é a primeira vez que tu atua num programa de prevenção à violência, porque tu coordena também o ACT Pelotas Política Pública,
que tem toda essa intervenção de violência e de prevenção dentro das famílias para proteger as crianças, né? Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo o que seria o ACT Política Pública. O ACT Política Pública, né, é um programa para educar crianças em ambientes seguros. Ele é um programa que ele está desde 2017 em Pelotas. Ele veio como pesquisa através da Universidade Federal de Pelotas. E a nossa prefeita, uma grande gestora, ela abraçou o ACT, trazendo ele para o Pacto Pelotas pela Paz, dentro do eixo prevenção. O que é o ACT, né? O ACT trabalha com famílias de crianças de 0 a 10 anos de idade, onde tu trabalha com essas famílias a questão de criar as crianças em ambientes seguros, sem qualquer tipo de violência. São 9 encontros semanais que essas famílias têm. Não necessariamente precisa ser a mãe, pode ser o pai, a mãe, o vô, a avó, a pessoa que cuida da criança. A gente chama de cuidadores. E eles participam dessas sessões que a gente chama com os facilitadores, são pessoas formadas para isso. E nesses 9 encontros, o facilitador ele vai lá como um orientador, ele não vai lá em momento algum para julgar aquele pai, para julgar aquela mãe, dizer que está fazendo errado. Ele mostra o caminho através da reflexão, através de dinâmicas, através de música, de teatro, através de vídeos. É uma troca de experiências em grupo, onde os pais conseguem perceber, Paola, que todo mundo erra, mas que a gente tem a chance de se rever enquanto pais, que a gente tem chance de rever o estilo parental que a gente foi criado e que a gente pode mudar sim. A gente escuta depoimentos de mães que contam pra gente: eu parei de gritar, faz uma semana que eu não grito com o filho em casa. E às vezes a gente pensa, mas o gritar é violência? É sim. E dentro do ACT a gente mostra isso para as nossas famílias, que existe violência psicológica, violência física, violência emocional. Todos esses tipos de violência, por mais que às vezes a gente ache que essas são talvez até as piores, porque são aquelas que deixam a criança, o adolescente com marcas pro resto da vida. Então tudo isso é trabalhado deste programa. E com certeza nós trabalhamos com cuidadores de crianças de 0 a 10 anos de idade. Se nós começarmos a trabalhar como nós já estamos trabalhando, né, em Pelotas há 5 anos, amanhã é o pacto, né, completa 5 anos dentro do Pacto Pelotas pela Paz, com a prevenção à violência, na base que é a família, nos pais de crianças, né, de educação infantil, de crianças pequenas, nós teremos jovens com um futuro melhor. Nós teremos jovens menos violentos. Nós teremos famílias com mais base. E com certeza isso irá refletir, né? Irá refletir no futuro desses jovens. E é aí que é através de projetos de prevenção que a gente vai diminuir os índices de violência, sim. E como nós falávamos, né, mais cedo no lançamento do projeto Turma Maria da Penha, quando a gente atua para prevenir os tipos de violência, seja ela na educação das crianças, contra a mulher, a gente constrói uma sociedade melhor, porque quando a gente precisa amparar alguém que já teve o seu direito violado, em algum momento enquanto sociedade a gente falhou. Exatamente. E quando a gente atua para prevenir, nós estamos educando para que esse ciclo da violência se rompa. Com certeza. E começa, né, o ACT, eu sempre digo, começa na primeira infância, né, a base de tudo é a infância, né. Então, com certeza, teremos grandes resultados, já estamos tendo, né? Exatamente, muito importante esse projeto, inclusive parabéns pela tua atuação, pela grande coordenação que tu faz e por toda a luta que foi construir esse projeto. Paola, não posso deixar de falar, né? Comentei hoje com a minha equipe, com os pais que ia gravar o programa e ia falar do ACT. Então, eu quero aproveitar e mandar um beijo para a equipe, para a família ACT Pelotas, para todos os facilitadores, porque eu sempre digo, né? Eles que estão na base, na linha de frente, que fazem o programa acontecer, Paola. Eles que vão lá, que aplicam o programa, né? Mandar um abraço também pro psicólogo do programa, o Pablo, para todas as pessoas que fazem parte dessa história, dessa construção. O ACT é a primeira cidade do mundo onde o ACT se tornou uma política pública, foi Pelotas. E porque a gente tem uma grande equipe. Aproveitar esse momento também, mandar um grande abraço pros pais que estão terminando o ACT e que em breve aí teremos uma grande formatura. Com certeza, e a gente que trabalha, né, direto com a questão
questão da violência e da prevenção, quando a gente fala, a gente está montando uma patrulha Maria da Penha dentro da guarda, porque a gente precisa agir na repressão. E quando a gente trabalha com programas que incentivam a pensar de uma forma diferente, a mudar a nossa perspectiva enquanto sociedade, de como agir, de como criar uma criança para melhorar, a gente tá sim, né, tijolinho por tijolinho, construindo um futuro muito melhor, não só para essas crianças, mas para com quem essas crianças vão conviver no futuro. Com certeza. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do Lugar de Fala dessa quarta-feira. Estamos conversando com a Aliceia Siciliano. Rapidinho a gente vai pro break e já volta. E não esquece que você pode interagir com a gente, pode mandar perguntas pra Aliceia, inclusive pelo WhatsApp da 10, que é o 991520610. Então manda a tua pergunta, 991520610, que nós vamos te esperar. Até daqui a pouquinho a gente já volta, um minutinho. Muito boa noite para você que está nos acompanhando pelas ondas da 91.9. Nós estamos de volta com o segundo bloco do Lugar de Fala desta quarta-feira, com uma convidada mais que especial, Aliceia Siciliano, que é psicopedagoga, professora, diretora na Secretaria de Assistência Social, coordenadora do ACT Pelotas Política Pública, que chega a ficar até sem fôlego de tanta coisa que faz essa mulher. E ela está aqui hoje contando a sua história, contando todos os projetos que ela tem. E aproveitando falar em projeto, em 2020 tu concorreu a vereadora de Pelotas, né? Por que tu quis entrar pra política e como é participar de um pleito eleitoral? Paola, eu sou suspeita para falar de política porque eu sou apaixonada por política, eu gosto de política. E eu vivo a política desde a minha infância com meu pai que me ensinou a gostar de política. Eu ia para as caminhadas, eu fazia campanha, ia para os comícios. E eu dizia na minha época de campanha que um fato que me marcou muito foi a primeira vez que eu fui de cara pintada, que era o impeachment do ex-presidente Collor, e eu fui com o pai. Naquele momento me caiu a ficha que a política era boa sim, quando a gente quer lutar, quando a gente tem um ideal, quando a gente sabe que através da política a gente pode sim mudar alguma coisa. E eu fico muito triste quando às vezes eu escuto as pessoas dizerem eu não gosto de política. A gente vive política desde a hora que a gente acorda, né? A gente respira política. E a gente precisa sim de política. Então, por isso que eu decidi vir sim, é um dos meus objetivos, né? Em 2024 eu venho de novo. Foi um momento, uma experiência incrível na minha vida. Vou te dizer, não é fácil passar por uma campanha, não é fácil ser mulher na política, nós precisamos sim de mais mulheres na política, mas vale muito a pena. Política para mim não é profissão, é vocação, sempre digo, né? Profissão eu já tenho, sou professora com muito orgulho, mas eu gosto de política. Pensando na minha carreira, na carreira dos meus colegas também, que sou funcionária pública, né? Eu pensei, repensei e naquele momento, quando eu decidi, eu vi que era a minha hora, que eu precisava sim. Que às vezes não adianta a gente só ficar sentada reclamando, né, Paola? Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E eu sempre fui envolvida, eu era de grêmio estudantil, sempre fui liderança, então era a hora de entrar pra política. E tô aí, gosto de política e com certeza vou seguir na política também. Nunca abandonando a minha carreira, né? Porque ser professora pra mim faz parte da minha vida. E quando uma mulher, por exemplo, que trabalha com política, mas não num cargo eletivo, resolve que vai concorrer, isso encoraja, né? Constrói uma ponte para que outras mulheres se enxerguem, se sintam representadas por aquela mulher e digam: eu também posso participar. E quando a gente fala em política pública, em transformar a vida das pessoas, nós estamos falando de política. Quando a gente reclama do preço da gasolina, quando a gente reclama que a passagem de ônibus tá cara, tudo que a gente vive no nosso dia a dia envolve a política. E enquanto mulheres, nós somos minoria nesse mundo que é majoritariamente masculino. Então nós precisamos sim de mulheres, de lideranças femininas representando outras mulheres, fazendo projetos vivenciando a realidade feminina, sabendo o que a gente precisa para que possa sim nos representar da melhor forma possível. Com certeza.
E agora, mudando um pouquinho o nosso tema, a gente vinha falando de vida profissional, de tudo que tu já atuou até aqui. Conta pra gente quem é a Aliceia por trás da professora, da psicopedagoga, da política, dessa liderança. Quem é, na sua essência, essa mulher? Essa pergunta é... A Aliceia é amiga, é parceira, é obstinada, muito persistente. A Aliceia é mãe da Júlia, é filha, é irmã. É muitas coisas, É muitas né? coisas. É difícil, né? Quando tu para pra ver. Tu me pegou nessa, Paola. Quem é a Aliceia, né? Vou te dizer, falando de mim, né? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca, sabe? Dos meus sonhos, dos meus objetivos. Nada nunca foi fácil, né? A história, cada um tem as suas histórias de vida. E eu acho que todos os dias, quando eu levanto pra ir trabalhar, pra levar minha filha na escola, pra fazer alguma coisa que envolva a família, a gente tem que ter força de vontade, né? Pra vencer, tem que ter sonhos, tem que ter esperança. E essa é a Aliceia, brincalhona, que gosta de estar com os amigos, que também tem um monte de defeitos. Essa sou eu. E tá certo, a bonita que chama. A bonita, eu já ia dizer, é a bonita, né? A bonita é a bonita. Tá certo. E aproveitando que tu falou da Júlia, um beijo pra ela. E já conta. Beijo, Júlia. O que representa a maternidade pra ti nesses 15 anos que tu tens a Júlia? Agora a Paola faz a gente rir, faz a gente chorar. Olha. A maternidade pra mim foi tudo, sabe? Foi quando eu realmente me descobri como mulher. A minha gravidez mudou a minha vida, a Júlia mudou a minha vida. Todos os dias eu aprendo muito com ela me ensina muito. E é a minha razão de viver, né? Eu sempre falo pra ela que ela me ensina mais do que eu ensino pra ela. Ela é uma menina muito persistente também, muito guerreira e com muitos valores. E acredito que eu tenha criado ela, né, com esses valores. E ela é tudo pra mim, ela é a minha vida. É por ela que eu quero fazer política, sabe? Pra deixar uma cidade melhor pra ela, pra deixar projetos bons pra ela, pros meus futuros netos, bem futuros, olha, né? Mas só através disso a gente vai poder mudar alguma coisa. E com certeza é pensando também na minha filha, né? Na verdade, em primeiro lugar, na minha filha e nos outros, claro. Com certeza. E aproveitando, falando de vida pessoal, diante de tudo isso que tu faz, diretora, professora no turno da noite, é corrida a tua vida. É corrida. Quando tu tira um tempo pra cuidar de ti, da Aliceia, o que tu faz quando tem um tempo de folga? Pois é, até nem falei, né? De noite eu dou aula no Colégio Pelotense, curso normal, educação infantil. Beijo aí pras minhas alunas, futuras professoras, né? Prazer dar aula pra elas. Bom, quando eu não estou trabalhando, eu gosto de ficar em casa, gosto de dormir, gosto de sair, gosto de um bom churrasco, uma cervejinha também, né, Paola? Quem não gosta? Certíssimo. Música, dançar, gosto de bastante dançar, coisa, de dançar também. Eu gosto de aproveitar, gosto de ser feliz. Tá certo, adorei essa, gosto de ser feliz, porque a gente nasceu pra isso, né? A gente nasceu pra ser feliz, por mais que a gente enfrente os obstáculos, a gente tem que saber levar a vida de uma forma leve, que a gente se sinta sempre bem, sempre feliz, com certeza. E Aliceia, o que tu diria para as mulheres que, assim como tu, também querem fazer política? Eu diria para elas que façam política. Nós precisamos de mais mulheres que queiram fazer a diferença, porque nós temos muita força. A mulher, ela não é só mulher no trabalho, né? Ela é mulher em casa, ela é mãe. Eu sempre digo, a mulher mata um leão por dia, todos os dias. Fora o que a gente tem que enfrentar, né? Pra
nos mostrar mulheres de força, né? Para nos mostrar, não é superiores, mas igual aos homens. Infelizmente, ainda existe, sim, em todos os meios ainda existe. Então, nós precisamos, sim, cada vez mais de mulheres na política, mulheres com projetos para outras mulheres, com projetos para a sociedade, que queiram fazer a diferença, que queiram realmente mudar, que participem ativamente. Eu digo que, olha, venham junto, vamos entrar para a política, porque vale a pena, vale muito a pena. Tá certo. E quando tu tá em casa com a Júlia, final de semana, tá de folga, qual é a tua representação de um domingo feliz? Olha, a Paola hoje tá que tá, olha. Eu gosto de dormir até tarde, olha. Isso é um detalhe. Um domingo feliz é tu tá ali, ver uma TV, sentar do lado da Júlia, conversar com a Júlia, ir visitar meus pais, minha irmã, sair com os amigos à tarde, tomar um chimarrão na praia. Tem várias coisas, né, que a gente vai fazendo. Curtir a minha casa. Esse seria um domingo feliz, tranquilo. Chimarrão na praia é o tipo bem pelotense, típico, né? De pelotense. Tem uma das coisas que eu gosto muito, que eu não falei também, né? Que é o CTG, né? É ir com a Júlia no CTG. Então, esse é um dos nossos melhores momentos de lazer. Então, geralmente, fim de semana, agora ela até deu uma paradinha, mas vai voltar. O melhor momento é estar com ela dentro do CTG, é ver ela dançar, é ver ela brilhar naquele tablado. Então, isso pra mim, o CTG é minha segunda casa, minha segunda família. Aproveito e mando um beijo aí pro pessoal do CTG Coronel Tomás Luiz Osório. E tu faz parte da diretoria também, da né? patronagem do CTG, sim. E o que representa o tradicionalismo na tua vida? Olha, Paola, o tradicionalismo, eu posso te dizer que ele mudou a minha vida e a vida da Júlia. A Júlia entrou com 3 anos, CTG Sinuelo do Sul, Colégio Municipal Pelotense, e a Júlia tinha várias dificuldades na escola. Tinha déficit de atenção, tem ainda, né? E através do CTG, através da dança, ela se desenvolveu muito rápido. Ela aprendeu a ter autonomia, independência. Então, isso me marcou muito, né? Porque a cultura, ela pode mudar e ela ajuda muito. Por isso que eu digo que os jovens têm que fazer esporte, sim. Tem que arranjar alguma atividade cultural para fazer, as crianças também, né? E isso é uma das minhas propostas dentro da política, né? Que é levar o tradicionalismo para dentro das nossas escolas, que é levar mais esporte, porque eu vi essa mudança através da minha filha. Então eu sempre digo, o tradicionalismo para mim, além de eu ter construído uma família no tradicionalismo, ele ajudou a minha filha a vencer alguns obstáculos. Então eu amo o tradicionalismo, sou suspeita para falar, é muito bom, ele mudou a nossa vida. E quem são as pessoas que te inspiram a fazer as coisas que tu faz? Quem que tu diz, não, eu admiro essa pessoa aqui e me inspira a também querer fazer um projeto, também querer, enfim, levantar todo dia motivada. De onde vem a tua motivação? A minha primeira motivação vem sempre do meu pai, que meu pai é o meu exemplo de vida, é a pessoa que me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos, que me fez crescer. Claro, obviamente, junto com a minha mãe, mas ele é o meu melhor amigo, então eu me inspiro muito nele, porque ele é uma pessoa guerreira, é uma pessoa de fé, ele gosta de política, que nem eu, não sei nem porquê, mas ele é também apaixonado por tudo que ele faz. E uma das coisas que ele sempre me ensinou é que a gente tem que chegar a todos os lugares e basta querer, mas sem passar por cima de ninguém, respeitando o próximo. Então, pra mim, a minha maior inspiração é ele e a minha filha, né? A minha filha tem me dado várias lições de vida. Eu emociono aqui também, viu? E o teu pai faz política até hoje, né? Participa até dos hoje, conselhos, é ativo. Super ativo, é. Não para nunca. Não para nunca. E ele tava tendo uma reunião hoje que eu vi uma foto dele. Conselho do idoso, É de família, né? É de família, não adianta. Tu diria que essa tua inspiração pra fazer tudo isso e pra
atuar em projetos pelas pessoas, vem dele? Vem, com certeza. Eu lembro quando eu era pequena, assim, eu via ele nas reuniões, ele trabalhava no Sanep e ele ia nas reuniões políticas também, e eu via ele e eu notava que ele não aceitava as coisas de primeiro, ele sempre retrucava, ele sempre ia lá, dava a opinião dele, e eu sempre fui assim. Tanto que ele dizia, no início, ele dizia que eu ia ser advogada, porque tudo eu me metia, defendia um, defendia o outro, ia lá, e isso é aquela coisa de liderança, né? E ele é assim, na verdade, eu aprendi tudo isso com ele. Esse jeito de ir atrás das coisas. Claro que a gente vai crescendo, faz uma faculdade, a gente vê que, né, tem formas e formas de ir atrás. Mas, com certeza, é a minha inspiração pra nunca desistir dos meus sonhos, pra ir atrás, pra falar o que realmente penso com respeito a todos, né? Isso sempre aprendi. Acho que tudo que a gente tem respeito pelas pessoas, a gente pode falar, a gente pode ir atrás. E tem uma coisa muito importante também, que isso eu aprendi desde pequena: quando a gente erra, a gente tem que reconhecer, né? Tem que ser humilde, saber pedir desculpa e reconhecer. Então são base, por isso que eu digo, e aí fazendo o link aqui com o ACT, o quanto a família é importante, né? Porque a família é a base de tudo. Se eu não tivesse todo esse link, talvez, né, do meu pai e da minha mãe, que me estimulou um monte a estudar, ir pra carreira do magistério, como que seria, né? Então a família é a base. Então, quanto mais nós tivermos famílias mais sólidas, né? Famílias onde os pais sejam os primeiros professores, defensores e protetores dos seus filhos, nós teremos jovens com um futuro melhor. Até pra segurança, pra segurança também. Crescer se sentindo segura, crescer com coragem pra enfrentar o mundo, né? Faz toda a diferença. Tu falou no início do programa que tu é uma mulher obstinada, falou agora que sempre foi de retrucar. Como lidar com os nãos da vida sem desistir? Tu mesmo que disse que não desiste. É difícil, né? É difícil. Vários nãos, né? Eu sempre digo, a gente cai e levanta praticamente todo dia, né? No início, quando era mais adolescente, era mais difícil, né? Porque aí a gente já não tem muita maturidade maturidade, aquela noção para assimilar os nãos. Mas hoje em dia eu vou te dizer uma coisa, Paulo, não dói 2 dias, no outro dia eu vou atrás e estou de pé de novo. E esse é sempre o meu objetivo de vida. E aí eu penso, né? Como é que eu vou ajeitar aquela situação? Por que eu levei o não, os prós, os contras? E a gente tem que aprender a resolver os conflitos internos da gente, né? Eu acredito muito em Deus também. Eu acho que às vezes a gente leva um não na vida e talvez aquele não era a hora certa de Deus. Então a gente também tem que aceitar alguns nãos. Acho isso muito importante, aceitar alguns. E como eu digo, né? A vida é drible. Talvez aquele não fosse o melhor caminho e a gente tem que parar, pensar, recalcular a rota. Como tem uma amiga minha que diz, nada é por acaso, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? Exatamente. A gente vai encerrando por aqui esse segundo bloco do nosso Lugar de Fala desta quarta-feira. A gente está conversando com a Alicéia Siciliano, que veio trazer um pouco da sua história, da sua trajetória, tudo que de incrível ela tá fazendo, ela veio aqui nos contar hoje. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vem pro nosso último bloco e interage com a gente, manda tua pergunta pelo WhatsApp da 10 991520610. E você sabe que a 10 é muito mais que FM. De volta com o terceiro bloco do nosso Lugar de Fala desta quarta-feira, e a gente já inicia esse último bloco com uma notícia maravilhosa. Durante o nosso Lugar de Fala de hoje, o nosso Instagram, que é @10fm91.9, completou 12 mil seguidores. Muito obrigada a todos os ouvintes que estão com a gente todos os dias, em toda a programação da 10. Vocês realmente são 10, né? Então nós temos 12 mil seguidores. Se tu ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, @10fm 91.9, nos segue, deixa o teu recado, a tua mensagem. E também, se já tiver ouvindo Lugar de Fala, já nos marca lá no @, né? Já com certeza tem meus amigos aí, hein? Que eu fiz a propaganda hoje. Ah, então vamos lá, nos marca, manda pra gente. E aproveitando também pra mandar um super beijo pro nosso ouvinte que está nos acompanhando, o Luiz Curtis e o Cássio Curtis estão na escuta. Obrigada pela audiência. Com certeza vocês estão sintonizados na melhor da FM, que é a 91.9. Um grande beijo pra vocês. E a gente
também tá todos os dias na programação e toda quarta é dia do nosso lugar de fala. E hoje eu tô recebendo aqui a professora Aliceia Siciliano, que é multitarefas, que faz milhares de coisas. E agora a gente entra num quadro do nosso programa que é o Saia Justa. Mas antes eu quero ler uma mensagem que foi encaminhada aqui, mandando um abraço para Aliceia, essa pessoa batalhadora, desejando muito sucesso, na certeza que o caminho vai ser de muitas realizações. Então o Marcelo, que foi teu assessor jurídico, tá te mandando um grande abraço. Ô, Marcelo, grande amigo, querido, um abraço pra vocês, obrigada por estarem sempre junto comigo. Abraço pra Gisele, professora Gisele, lá da EMEI Mário Quintana, minha amiga também. E obrigada por estarem nessa caminhada e por acreditarem no meu trabalho sempre. Tá certo, e agora a gente entra então, Aliceia, no nosso terceiro bloco, no Saia Justa. São perguntas. Agora eu vou fugir. Eu já te fiz rir, já te emocionei, agora eu vou te encurralar. Meu Não, Deus. brincadeira. Eu vou fugir. Agora a gente vai falar um pouquinho de umas coisinhas mais peculiares. Aliceia, a gente falou de política, falou sobre os projetos com que tu trabalha. Em algum momento tu já sofreu violência política de gênero? Já entendeu alguma atitude que tu passou de algum colega, de alguém que tu trabalhou, enfim, que tu entendeu como que aquilo aconteceu porque era decorrente de machismo, de uma forma de pensar que não coloca a mulher como igual? Olha, Paola, por mim eu não posso falar porque ainda não aconteceu comigo. Dentro da política, dos meios políticos que eu vivo, partido e tal, sempre fui muito valorizada enquanto mulher, enquanto pessoa. Mas sei que existem casos, né? E a gente acompanha aí todos os dias, né? Nas notícias, que existem muito preconceito contra as mulheres na política. Isso é uma coisa que tem que ser mudada e é por isso que muitas vezes as mulheres não querem entrar na política. Então, com certeza, é uma coisa que tem que ser lutada por nós todos os dias, né? Porque a gente tem que se inserir mais nesse meio. Por que que a política tem que ser mais masculina? Por que tem mais candidatos homens, né? Por que que tem que ter cota para as mulheres entrar, né? Tem que ter a cota das mulheres, a gente até entende. Mas é a hora de se pensar e repensar nisso, se pensar em algum projeto, em alguma coisa, para que possa mudar, para que possa abrir mais as portas para as mulheres na política. Tá certo. E acerca de tudo que a gente tem visto nos últimos meses, nós que estamos no Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, estamos, né, participando de muitas ações, muitos projetos. Qual a tua visão diante de tudo que tem acontecido ultimamente, dos casos de agressão do colega de trabalho com a colega, do estupro, de não poder fazer um aborto, mesmo que seja legalizado em casos de estupro? Como tu tem visto tudo isso que tem acontecido no nosso país? É difícil e triste falar nisso, né? Em primeiro lugar, quero te dar parabéns aí, né? Pelo Agosto Lilás, pra ti e pra Manu. Beijão, Manu. Estão fazendo um grande trabalho lá na Secretaria de Assistência Social. É difícil ver mulheres passando por essas situações em todos os tipos de violência. Violência doméstica, né? Violência no trabalho, violência na política. E acredito que a gente tenha que seguir trabalhando, Paola, firme e forte, para que essas mulheres possam ter a voz, possam perder o medo de falar. E uma das coisas que eu penso muito e vejo na nossa realidade é que muitas mulheres não falam, não vão atrás dos seus direitos, porque elas dependem muito financeiramente do parceiro. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, por isso que eu friso muito que a gente deve ter políticas públicas que possam abranger essas mulheres vítimas de violência, né? Na questão do trabalho, para que elas possam ser independentes, para que elas possam ter coragem de deixar, sim, o marido que bate nelas, o marido que humilha, o marido que agride, que elas possam também conhecer que não é só violência física, né? Muitas mulheres têm sofrido muito tipo de violência psicológica e às vezes não sabem que estão sofrendo esses tipos de violência. Então, a informação é necessária, as ações, né,
As próprias ações que a gente faz, que vocês fazem, são necessárias, são importantes, programas, projetos, políticas públicas. Eu sempre digo políticas públicas de Estado e não governamentais, né? Porque de Estado são políticas públicas que ficam, políticas governamentais, dependendo do governo, cai ou não. Então, nós sim temos que nos unir também, né? Mulher precisa apoiar a mulher, dar força pra mulher. A gente precisa estar junta, a gente precisa vencer esses obstáculos juntas. A gente não pode admitir que uma outra mulher tenha preconceito ou que não defenda essa mulher, né? Então, acredito que Pelotas é exemplo nisso, né? Pelotas tem um grande centro de referência da mulher, tem políticas públicas para as mulheres, é uma cidade que é exemplo. E dou um conselho aí pra mulherada que, se tá escutando, passando por algum problema, vá atrás dos seus direitos, porque tem gente pra ajudar, sim. Perfeito. E aí, aproveitando que tu falou da Manu, a Manu disse que a entrevista tá maravilhosa, nos mandou um beijo. Então, um beijão pra Manu, que tá nos ouvindo. Manu. E todo o programa tá nos acompanhando toda quarta-feira, que é a nossa coordenadora de políticas públicas para as mulheres, por falar nisso. E quando a gente cria projetos, né, que auxiliam as mulheres, a gente tá, com certeza, ajudando para que elas retomem a autonomia da vida delas. E para isso, com certeza, a gente precisa, né, de políticas públicas que incentivem elas a se qualificarem, a poderem ter uma renda, inserção no mercado de trabalho, porque é muito difícil tu sair de um casamento onde economicamente tu depende do teu parceiro, tu tem um filho pra criar, muitas vezes a casa não é tua e tu precisa, né, desse suporte que tu não tem e acaba ficando naquele ciclo da violência. Exatamente, eu acho que é o que a gente mais vê, né, Paola? Tem outros casos, claro. Também a gente não pode deixar de falar, né, Paola, que tem mulheres com uma boa situação financeira, mulheres também com curso superior, mulheres bem esclarecidas e que também, devido ao medo de se expor em público, acabam não falando, né? É muito triste falar nisso, porque na verdade, se tu parar pra pensar, existem várias situações e vários tipos de mulheres que sofrem violência. E a violência, ela não tem classe social, ela né? não tem classe social, exatamente. Então, quando uma mulher de uma posição mais elevada, como tu disse, esclarecida, que não tá numa situação de vulnerabilidade e que tem um status social, ela tem vergonha de dizer que sofreu uma agressão, até seja uma violência psicológica. Só que a gente precisa desmistificar isso, porque na verdade a vergonha tem que ser do agressor, ele é o culpado. Ela é a vítima. E quando a gente vê uma notícia de uma agressão, de um estupro, de algum caso de assédio, que uma mulher resolve colocar na rede social, ir pro jornal falar sobre isso, a gente vê que vários outros casos vão aparecendo e várias outras mulheres vão se encorajando para denunciar também, para ter voz, para pôr a boca no trombone, isso aí, como eu tem digo. que colocar a boca no trombone. Então a gente precisa sim que as mulheres, além de se unirem, que elas denunciem, que elas saiam sabendo que vão ter uma rede de apoio que está trabalhando por elas. Isso é muito importante. Isso aí, com certeza. Tem que ir atrás, tem que denunciar, tem que pedir ajuda. Mulher tem que pedir ajuda, sim. E qual a tua visão da situação e da conjuntura política e econômica do nosso país nesse momento? Pergunta... Saia justa. Saia justa, né? Eu vejo a situação política não tá nada fácil, né? Do nosso país. Acredito que precisamos de muitas mudanças reais, né? E tem uma coisa que me incomoda muito, é quando eu vejo... Nós estamos num ano de eleição, né? Em seguidinha, daqui uma semana, começa já as campanhas políticas e isso me preocupa. E quando eu vou falar em política do país, me preocupo quando as pessoas não querem falar de política ou quando as pessoas tomam aquele lado mais radical, né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada em que a gente, enquanto povo, a gente tem que se ajudar, a gente tem que querer saber mais, a gente tem que estudar sobre os candidatos que vão ser candidatos, a gente tem que votar sabendo em quem está votando,
Então, com certeza não tá boa, não. Precisa de mudança. E o conselho aí que eu peço e digo para as pessoas é: participem, assistam debates, assistam TV Câmara. Eu acordo domingo de manhã, quando eu tenho tempo, e assisto TV Câmara, que é para ficar informada, que é para saber. Assistam, procurem saber quais são os projetos desses candidatos, o que eles já fizeram pela população. Só assim a gente vai mudar. E isso seria uma população educada, uma população bem informada, né? Que é uma população que vai ter voz ativa, que vai votar em candidatos que ela tenha certeza. Esse vai lutar por mim, esse vai fazer alguma coisa. Não vai existir candidatos perfeitos, óbvio que não, né? Não tô defendendo nenhum nem outro, mas eu peço que as pessoas, devido a toda a situação que a gente está vivendo, situação econômica, situação de fome, situação de saúde, tudo, que repensem, que pensem. É um ano eleitoral, é um ano que depende da gente. É nós que fazemos a política acontecer. Não deixem de votar e não deixem de analisar o seu voto. Porque depois não adianta, né, Paola, se arrepender. O fulano sei que tá, mas tu votou? Por que tu votou? Às vezes nem lembra, Às vezes nem lembra, né? E isso é exercer sua cidadania. É exercer a cidadania, exatamente. Usar o poder do seu voto para transformar. Se eu sentar e reclamar, eu não vou mudar. Mas se eu avaliar, como tu disse, analisar, isso. Se verificar propostas, se perceber o que precisa mudar. E existe uma máxima que é muito errada, que as pessoas dizem que a política não se discute. A política se discute. Se discute, sim. Se fala, se debate, se conversa, mas com respeito. Com respeito. Com diálogo, né? Respeitando a opinião do outro, que muitas vezes pode ser diferente da minha. Porque não adianta a gente agir com radicalismo, com fanatismo, e acreditando piamente, como tu disse, não vai existir o candidato perfeito, mas a gente pode procurar aquele que a gente acha que ideologicamente tem mais a ver com os nossos valores, aquele que tem projetos melhores, ou que a gente conhece e confia naquela pessoa. A gente pode buscar isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa se envolver, se atualizar, saber o que está acontecendo. Eu nunca vi uma situação política tão triste nesse sentido, Paola, porque tu vê as pessoas brigando e odiando outras pessoas devido à política. E é como tu diz, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? São famílias, né, brigando porque é do candidato tal, porque é do outro, porque é isso. Calma, vamos ver então qual é o melhor candidato, né? Não adianta a gente brigar entre nós. A gente tem que tentar mudar, então. Se não quer, muda. Mas isso tá ficando muito, muito chato. Eu não gosto dessa situação de briga entre as pessoas. Muito radicalismo, muito radicalismo. Exatamente. E as pessoas, ultimamente, elas se apaixonam por um candidato. E aí, às vezes, independente do que ele faça, de certo ou errado, não adianta. Não Parece adianta, que tá com não uma enxergo. venda. Tá fechado. Não enxerga, é difícil mesmo essa situação. E... Aliceia, encerrando agora o nosso Saia Justa, pode respirar um pouquinho. Vou respirar, né? Porque... a gente entra num outro quadro aqui do nosso lugar de fala, que é o Desenrola. O Desenrola são perguntas ping-pong que eu vou lançar pra ti e tu vai me responder da forma mais rápida que tu conseguir. De uma maneira mais sucinta, certo? Em uma palavra? Em uma palavra, duas ali talvez. Então, no Desenrola de hoje, quem é a Aliceia por Aliceia? A Aliceia é a pessoa que... obstinada. Família. É tudo, minha base. Política. Vocação. O ACT. O ACT... O ACT... mudou a minha vida. Qual a representação de sucesso pra ti? Realização. Felicidade. E a representação de felicidade? Objetivos alcançados. Isso representa felicidade. Dar Sonhos aula. realizados, dar aula é felicidade, fazer o que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente ama. Qual a sensação quando tu entra na sala de aula? Olha, agora tu me pegou, né? A sensação de quando eu entro na sala de aula, principalmente agora,
que eu tô formando novas professoras, né? É a importância do meu papel ali. Porque eu tô trabalhando com pessoas que vão entrar em sala de aula também. E eu sempre digo para as minhas alunas, nós não somos médicos, né, que lidam com a vida, né, que salvam, mas nós sim formamos o caráter e a personalidade. Então a gente tem sim, né, uma grande responsabilidade. E mostrar para elas o que eu sei, trocar experiências com elas, aprender com elas, né? Porque tu não só transfere conhecimento, não. Ser professor é uma troca de aprendizagem, é orientar, é ser um facilitador do processo de aprendizagem. Aquele momento ali que eu entro em sala de aula, eu volto a ser um pouquinho de criança também. Até porque eu dou aula para professoras que vão ser professoras de educação infantil, que é a minha base. Eu sou professora de carreira de educação infantil. É o que eu mais amo muito. É um momento de alegria. Dar aula para mim é alegria, felicidade. Eu me saio realizada quando eu saio da sala de aula. Eu me saio feliz quando eu saio e vejo que realmente as minhas alunas aprenderam, que elas vão entrar numa sala de aula sabendo o que fazer. Um sonho. Ser vereadora de Pelotas. Adorei. Aliceia, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo agora e principalmente para as mulheres que acompanham o teu trabalho. A mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que está ouvindo, e principalmente para as mulheres: nunca desistam dos seus sonhos, sigam atrás, tenham seus objetivos, pensamento positivo sempre, e nunca é tarde para ser feliz. Maravilha. Aliceia, muito obrigada pela presença no nosso lugar de fala. As portas estão abertas, volte quando quiser. Obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e principalmente por compartilhar a tua história com a gente, uma história de força, de muita luta, de uma mulher que não desiste e que, além de ser obstinada, constrói pontes para que outras mulheres também possam realizar os seus sonhos. Obrigada. Muito obrigada, Paola. Eu que agradeço. Tu também és um exemplo de mulher guerreira, uma baita profissional. Também me inspiro muito em ti. Agradeço todas as pessoas que estão nos ouvindo, todos os meus amigos, familiares, colegas. Uma boa noite para todos nós. E vamos atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos. Um bom restante de semana a todos. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência no nosso lugar de fala. Semana que vem a gente tá de volta na quarta-feira com muito mais programa para você. E também amanhã tem toda a programação da 10. Agora em seguidinha nós temos a Voz do Brasil. E eu tô de volta então na semana que vem. Bom fim de quarta-feira, bom resto de semana para você e até quarta-feira. Um beijo. Você ouviu Lugar de Fala. Apresentação Paola Fernandes.